Ai, vou pôr até um olho gatinho, porque afinal hoje é sexta-feira, não é mesmo? E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje vamos falar de regulamento técnico específico. Vamos falar sobre eles. Porque, afinal de contas, eu sempre venho aqui e falo, se tiver no regulamento técnico específico, se o produto tiver regulamento técnico específico, se você olhar no regulamento técnico específico, mas eu nunca mostrei um regulamento técnico específico. Eu nunca falei especificadamente sobre eles. Então, eu separei aqui 4 regulamentos técnicos específicos, 2 de produtos da Anvisa e 2 de produtos do MAPA, e aí a gente vai falar sobre eles, ok? O que eu queria falar para começar? O que é um regulamento técnico específico? Então, são aquelas legislações, pode ser uma instrução normativa, pode ser uma portaria, pode ser uma RDC, que tratam especificadamente sobre os padrões de qualidade e identidade de determinados alimentos. Então, por isso que a gente até chama de RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Quando o produto tem um regulamento técnico específico de identidade e qualidade, ele é um produto padronizado. Porque essa legislação específica, esse RTIQ, vai justamente padronizar os produtos. Então, a gente vai ver aqui que tem informações sobre ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, o que não pode ter, alguns requisitos microbiológicos, físico-químicos que o produto tem que cumprir para ser considerado aquele alimento. Então, eu peguei aqui regulamento técnico específico de chocolate, de produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos, de leite condensado e de hambúrguer, tá? Então, a gente vai ver esses 4, 2 da Anvisa, 2 do MAPA. E além da gente saber o que é um regulamento técnico específico, então eu até costumo dizer que o regulamento técnico específico é tipo a certidão de nascimento do alimento. Então, é onde vão estar todos os dados daquele alimento, né? Daquele produto específico. E onde a gente encontra esses regulamentos técnicos específicos? É aí que o bicho pega, minha gente. Não tem vida fácil. Na verdade, é assim, os regulamentos da Anvisa a gente consegue encontrar lá na biblioteca de alimentos da Anvisa. Então, a gente pode dar um Ctrl F para pesquisar e aí escrever o nome, por exemplo, chocolate, ou escrever regulamento técnico e aí ver todos que tem lá. Antigamente, eu sempre falava aqui, lá no vídeo de rotulagem tem um vídeo onde eu falo isso, aqui em lives antigas também me tem falando isso, que eu usava uma página da Anvisa que chamava Legislação por Categoria de Produto. Ela era uma página, acho que já estava desativada há um bom tempo, desde que eles fizeram a biblioteca de alimentos. Mas, quando a gente procurava ela no Google, então se você escrevesse lá no Google, assim, legislação por categoria de produto, a gente conseguia encontrar essa página. E aí lá ela separava por produto mesmo. Então, tipo assim, açúcares, e aí tinham legislações específicas de açúcares. Chocolate, legislação específica de chocolate, mas só as específicas, tá? Então, era uma forma um pouquinho mais fácil e direta de encontrar esses regulamentos técnicos. Agora, eu não consigo mais achar essa página nem pelo Google, então agora eu acho que ela foi desativada de vez mesmo. Mas a gente tem a Biblioteca de Alimentos, que é uma biblioteca virtual com todas as legislações de alimentos da Anvisa. E se a gente escrever lá no campo de busca, der um Ctrl F, escrever regulamento técnico, a gente vai encontrar todos os regulamentos técnicos da Anvisa. O que acontece? Se a gente procurar pelo nome, então, por exemplo, aqui, já vamos começar a olhar. Aqui no regulamento técnico de produtos para cereais, amidos e farinhas, eles dão a definição, então, por exemplo, de massas alimentícias, que são macarrões e lasanhas, né, por aí, pães, biscoito e bolacha,
Então, se eu tô procurando um regulamento técnico de bolacha ou biscoito, tanto faz, tá, gente? Os dois estão certos, aí depende de que região que você tá, como que chama. Se você procura regulamento técnico de bolacha, talvez você não encontre, mesmo na biblioteca de alimentos, porque a definição de bolacha tá aqui no regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Então, pode acontecer isso. Pode ser que o regulamento técnico não seja do produto, mas que o produto esteja dentro dele. Então, por isso que às vezes é mais fácil a gente procurar por regulamento técnico e aí ver se o que você precisa aparece. Ou se você já sabe qual é o nome do seu regulamento técnico, de qual você precisa, você já vai lá logo nele e pronto. Esse regulamento técnico de farinha, de produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos é a RDC número 263 de 2005, tá? Então, pra galera que gosta aí de anotar a legislação, regulamento técnico de produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos é RDC número 263 de 2005 da Anvisa, tá? Do mapa, como que eu encontro? Eu vi aqui que alguém mandou... Deixa eu ver quem foi. Ih, perdi a mensagem. A Alane falou, eu dou logo um Google para todos. Então, Alane, para Anvisa, eu procuro na biblioteca de alimentos, porque se tiver um regulamento técnico, provavelmente ele vai estar lá na biblioteca de alimentos. Do mapa. Então, do mapa, eu jogo no Google. Então, por exemplo, eu peguei aqui de hambúrguer e de leite condensado. Então, eu escrevo RTIQ leite condensado, RTIQ hambúrguer, RTIQ, sei lá, linguiça, queijo, produtos do mapa, suco também, né? Polpa, refresco, enfim. Eu também escrevo RTIQ e o nome do produto que eu tô procurando. Só que aí, quando a gente procura no Google, a gente precisa checar em uma fonte confiável. Então, não é assim que eu escrevo RTIQ hambúrguer, pego um link que abre uma legislação e eu saio usando essa legislação. Não, aí eu vou lá no Sysleges do mapa e verifico. Então, lá no Sysleges, a gente tem um campinho... não, ele serve para procurar, né? Vem aqui no módulo cidadão, então não precisa fazer login nem colocar senha. E aí aqui você informa os parâmetros da pesquisa. Então eu venho aqui com o número da legislação que eu encontrei, com o ano dela e tipo com qual ato normativo ela é. Se ela é uma lei, um decreto, uma instrução normativa, uma resolução. Então eu marco esses campinhos e procuro. E aí eu vejo o que a pesquisa aqui no Sysleges me resulta. Se ela acha aquela legislação e se aquela legislação está vigente. Inclusive, se essa legislação tiver algum ato relacionado, se ela estiver revogada, tal, o Sysleges te fala legislações que estão relacionadas. Então, se tiver alguma legislação relacionada, ou se ela foi revogada por outra, o Sysleges te dá essa informação. Então, dessa forma, você consegue checar numa fonte confiável. Vamos supor que eu tô procurando que você me vê aqui falar que tem um regulamento técnico que fala sobre bolacha, e aí você vai lá na biblioteca de alimentos, procura por bolacha, não encontra, porque não vai encontrar mesmo. E aí você joga no Google RTIQ bolacha e encontra. Aí você pode checar lá na biblioteca de alimentos da Anvisa também. Então dá um Ctrl F para abrir o campinho de busca e joga o número da legislação lá e vê se encontra, tá? Porque legislações vigentes estarão na biblioteca de alimentos da Anvisa, ok? Então é assim que eu encontro os regulamentos técnicos específicos. Beleza, a partir do momento que eu encontrei o regulamento técnico específico, o que eu faço? Eu leio ele na íntegra para saber todos os parâmetros e todas as exigências de rotulagem daquele produto. Só que assim, gente, não adianta a gente ir logo para as exigências de rotulagem, por mais que a gente trabalhe com rotulagem.
Porque, às vezes, eu tô trabalhando com um produto que nem se enquadra como, por exemplo, leite condensado. Então, às vezes, eu tô trabalhando com um produto que é muito similar, mas que não pode ser chamado de leite condensado. E isso influencia na minha rotulagem. Porque, primeiro, eu já não vou precisar seguir esse RTIQ, e segundo, eu não vou nem poder chamar de leite condensado. Afinal de contas, não tá de acordo com os padrões estabelecidos. Então, vamos vir aqui no regulamento técnico de... Vou começar aqui pelo de chocolate, que é da Anvisa, tá? Então, repetindo para quem perdeu, é a RDC número 264 de 2005, tá? O regulamento técnico de chocolate. Então, ele é, na verdade, um regulamento técnico para chocolates e produtos de cacau, tá? Aí aqui ele fala que as empresas tinham 1 ano, mas já passou faz tempo, que o descumprimento é infração sanitária, então, tipo, tem multa, tem autuação, tudo certinho. É uma legislação que a gente precisa seguir, tipo, é obrigatório, não é opcional. E ela também, gente, não tira a obrigatoriedade de outras legislações. Então, isso é outra coisa que eu sempre falo também. Não é porque o produto tem regulamento técnico que eu vou esquecer todas as outras legislações obrigatórias. Não é assim. Quando o produto tem regulamento técnico, só quer dizer que a gente tem mais uma legislação para trabalhar, mais uma legislação para ver, para conhecer e para aplicar no nosso rótulo. Mas ele não tira a obrigatoriedade de nenhuma outra legislação, tá? Então não é assim, o meu produto tem regulamento técnico, então agora eu só vou usar ele para fazer a rotulagem. Não é assim, tá? Então, bora lá. O objetivo dele é fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer o chocolate e os produtos de cacau. Então, ele vem aqui e define. Então, o que é chocolate por definição? É o produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa ou pasta ou líquor de cacau, cacau em pó e ou manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 25%, considerando grama por 100 gramas, de sólidos totais de cacau. O produto pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistências variados. Então já começa aqui, para eu chamar alguma coisa de chocolate, ele tem que cumprir essas características. Ele tem que ser um produto obtido a partir da mistura de derivados de cacau, massa, cacau em pó ou manteiga de cacau com outros ingredientes e ter no mínimo 25% da massa dele em sólidos totais de cacau. Então eu só posso chamar de chocolate um produto que tenha essas características. Inclusive, gente, quando a gente fala assim, bolo de chocolate, granulado de chocolate, se eu tô falando que é de chocolate, ele precisa cumprir esses critérios aqui, tá? O que eu usei para o meu bolo ser de chocolate tem que ser chocolate por definição. O que fez o meu granulado tem que ser chocolate por definição, tá? Se não for, não pode chamar de chocolate. Aí tem aqui também a definição de chocolate branco, gente. Então, muita gente fala que chocolate branco não é chocolate, porque não tem cacau, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mas chocolate branco existe e tem definição. Então, chocolate branco é o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes. Então, a base do chocolate branco é a manteiga de cacau. É obrigatório que tenha manteiga de cacau. E no chocolate, a base é o cacau. Então, essa é a diferença. Então, o chocolate branco é o produto obtido a partir da mistura de manteiga de cacau com outros ingredientes, contendo no mínimo 20%, na proporção grama por 100 gramas, de sólidos totais de manteiga de cacau. O produto pode apresentar recheio, cobertura, formato e consistência variados.
A Lani falou, é a mesma coisa do doce de leite? Nem tudo pode ser considerado doce de leite? Exatamente a mesma coisa, Lani. Doce de leite também é um produto padronizado, que tem lá os ingredientes obrigatórios, tem os ingredientes opcionais, tem os ingredientes que não pode ter, tem todas essas definições para você poder chamar de doce de leite. Inclusive, eu não sei se eu postei aqui, eu acho que eu não postei aqui, eu acho que eu mandei no grupo do Telegram um tempo atrás, um doce que era doce em pasta de leite. Então, tipo, não era doce de leite, era um doce em pasta de leite, ou com leite, alguma coisa assim. Só que a hora que você olhava ele, parecia todo um doce de leite, as características, a coloração, a textura, tudo. Mas ele, por algum motivo, que eu não vou me lembrar agora, não se enquadrava no perfil de doce de leite. Então, você não pode chamar de doce de leite, tá? Isso acontece com todos os produtos padronizados. A Maíra falou, acho que 90% que tá no mercado não é chocolate. Tem bastante coisa que não é chocolate, gente. Tem que prestar atenção no rótulo. A Regi falou, trabalho com barrinhas. Na denominação de venda coloco barra, cobertura, sabor, chocolate ao leite, porque não trabalhamos com chocolate mesmo. Exatamente. É isso mesmo, Regi. Aí você fala sabor chocolate porque tem aroma de chocolate, né? Porque esse sabor indica que é aroma. E aí aqui também eles definem o que é massa ou pasta ou licor de cacau, que é o produto obtido das amêndoas de cacau por processo tecnológico considerado seguro para a produção de alimentos. Define também o que é manteiga de cacau e cacau em pó, que são produtos obtidos da massa de amêndoa de cacau, e cacau solúvel, que é o produto obtido a partir do cacau em pó, adicionado de outros ingredientes que promovam a solubilidade em líquidos. Aí ele fala aqui, gente, que é uma coisa muito importante e muito boa dos regulamentos técnicos específicos, que eles já te dão qual é a denominação de venda, qual é a designação de venda que você precisa dar para os produtos padronizados. Então, quando o produto é padronizado, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça para saber qual vai ser a denominação de venda, porque quando o produto não é padronizado, quem dá a definição de venda somos nós, né? Quem está fazendo o rótulo, quem está desenvolvendo o produto. E aí isso gera muita dúvida. Mas quando o produto é padronizado, a gente não precisa pensar, porque essa definição já está aqui. A Beth falou uma coisa muito importante, ó. Tem produtos que tem que seguir mais de um regulamento técnico específico, por exemplo, os queijos. Então, se eu não me engano, o queijo tem tipo um regulamento geral de queijos, e aí tem regulamentos específicos, tipo queijo mussarela, queijo Minas padrão, queijo nananana. É isso, né, Beth? Tem que ficar de olho nisso também, gente. Tem que ficar de olho. Então aqui a designação no caso de chocolate e produtos de cacau os produtos devem ser designados de acordo com o item 2, que são as definições que eu estava dando aqui, podendo ser acrescidos dos nomes dos ingredientes que caracterizam o produto. Podem ser utilizadas denominações consagradas pelo uso, expressões relativas ao processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso e características específicas. Então aqui foi um caso, chocolate é um caso onde a designação de venda te dá uma certa liberdade. Então você precisa chamar de chocolate ou chocolate branco, mas você também pode acrescentar nome de ingredientes que caracterizam o produto, denominações consagradas pelo uso, expressões relativas ao processo de obtenção. Então você pode chamar tipo de chocolate com amêndoas, chocolate branco com frutas vermelhas, chocolate em barra, chocolate para cobertura. Então você tem essa certa liberdade aí, desde que seja tudo verdade, né, gente? Claro. A Beth falou que é isso mesmo, que o queijo tem o geralzão de queijos, e aí também tem os regulamentos técnicos específicos para cada tipo de queijo. A Patrícia falou, Aline, já te perguntei isso, quando não tem regulamento técnico, você me disse para seguir a 45. Então, todo alimento que não tem regulamento técnico, só podemos utilizar os aditivos que são BPF? Exatamente.
Exatamente. Mas tem... Ai, gente, porque entrar no assunto de aditivos, eu vou ficar falando só de aditivos. Tem muita coisinha, assim. Mas tem legislações que trazem que, por mais que o alimento não tenha um regulamento técnico, ele tem uma legislação de aditivo, tá? Então, assim, a 45, na verdade, ela é a geral, para você saber o que é um aditivo, quais são as funções que aquele aditivo pode ter, mas para saber qual é a quantidade que você pode pôr em determinado produto, tem outras legislações. Então, assim, ó, se seu produto for Anvisa, entra na biblioteca de alimentos, dá um Ctrl F, escreve aditivos, que você vai ver o tanto de legislação de aditivo que tem, tá? Então, a designação foi isso. Daí, aqui ele dá um monte de referências bibliográficas de onde essas informações saíram. E aqui vem requisitos gerais, ainda do chocolate, tá, gente? Então, os produtos devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições que não produzam, desenvolvam e ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Deve ser obedecida a legislação vigente de boas práticas de fabricação. Então, aqui ele já diz que não tem um BPF específico para chocolate, que é para seguir a legislação vigente de boas práticas de fabricação. A Cris fala que tem trauma de aditivos. Os produtos devem atender o regulamento técnico específico de aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia de fabricação, contaminantes, características macroscópicas, microscópicas e microbiológicas, rotulagem de alimentos embalados, rotulagem nutricional de alimentos embalados, informação nutricional complementar, quando houver, e outras legislações pertinentes. Então, aqui no chocolate, eu acho que a gente vai ver nos outros, que eles trazem padrões específicos para chocolate na legislação. Aqui não foi o caso, eles falaram só para seguir os regulamentos técnicos gerais já existentes, tá? E aí, a utilização de ingredientes que não é usado tradicionalmente como alimento pode ser autorizada desde que seja comprovada a segurança de uso em atendimento ao regulamento técnico específico. E é isso, gente, de chocolate. Ele é super simples, é mais para dar a definição e falar a designação de venda. Não tem mais muita informação aqui, tá? Aline, uma dúvida. Quando alimento tem RTIQ, mas ele é importado, na hora de rotular para nossa realidade, ele entra, temos que verificar também como funciona o Mercosul, ou não tem? Tem que, para você rotular, por exemplo, tá vindo um doce de leite argentino. Para você rotular ele aqui como doce de leite, ele tem que seguir os nossos padrões, tá? Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui. Sim, se tiver de acordo com o Mercosul, isso sempre vai estar no regulamento técnico, tá? Bem aqui no comecinho, onde eles falam considerando tal coisa, considerando outra coisa, ele vai falar que tá de acordo com o Mercosul. Por exemplo, de chocolate não fala nada. Não fala nada de chocolate. Então, acho que, tipo, de chocolate não tá de acordo com o Mercosul, mas tem que ficar de olho sim. Ah, esse aqui não é de chocolate, eu já fechei. É o de produtos de farinha. Então, vamos passar para esse, né? Que é o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Que é RDC 263 de 2005. Então, essa aqui não tá de acordo com o Mercosul, porque não falou nada aqui. Necessidade constante de aperfeiçoamento, necessidade de atualização da legislação sanitária de alimentos, regulamento técnico da Anvisa. As empresas tiveram prazo de 1 ano também, o descumprimento também, infração sanitária, revogou um monte de outros... Isso aqui, gente, putz... Esse regulamento técnico revogou um monte de outros regulamentos técnicos que eram específicos. Então, tinha um só para bolacha e biscoito, tinha um só para pães. Ele revogou tudo, colocou tudo aqui. Só que, tipo,
Por exemplo, antes o regulamento de pães trazia uma definição para panetone, uma definição para grissini, uma definição para pão integral. Agora não tem mais nada, vocês vão ver. Então, esse aqui é para fixar a identidade e as características mínimas de qualidade a que devem obedecer os produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. Exclui-se deste regulamento a farinha desengordurada de soja. Por quê? Porque tem um regulamento técnico para produtos de soja, então essa farinha deve estar lá, ela não entra aqui. Então vamos para as definições. Produtos de cereais são aqueles produtos obtidos a partir de partes comestíveis de cereais, podendo ser substituídos a processos de submetidos a processos de maceração, moagem, extração, tratamento térmico e ou outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos, ou seja, qualquer coisa que venha da parte comestível de um cereal. Aí, massas alimentícias são os produtos obtidos da farinha de trigo ou derivados de trigo, ou derivados de outros cereais, leguminosas, raízes ou tubérculos, resultantes do processo de empasto e amassamento mecânico sem fermentação. Então, tudo que vier de algum cereal, leguminosa, raiz, que for resultado do processo de empasto e amassamento mecânico sem fermentação é considerado uma massa alimentícia. Então, gente, aqui a gente vê que realmente pode ter tipo macarrão de feijão, macarrão de soja, macarrão de ervilha. Tudo bem, porque aqui não fala que tem que ser de trigo. Ele fala obtido do trigo ou derivado de trigo ou também derivados de outros cereais, leguminosas, raízes ou tubérculos. Então eu posso ter macarrão do que eu quiser, desde que ele passe por um processo, massa alimentícia do que eu quiser, desde que ele passe por um processo de empasto e amassamento mecânico sem fermentação. Cumpriu esse requisito, é massa alimentícia. As massas alimentícias podem ser adicionadas de outros ingredientes, acompanhadas de complementos isolados ou misturados à massa, desde que não descaracterizem o produto. Os produtos podem ser apresentados secos, frescos, pré-cozidos, instantâneos ou prontos para consumo em diferentes formatos e recheios. Então, massas alimentícias foi isso. Aí vem pães. São os produtos obtidos da farinha de trigo e ou farinhas adicionadas de líquido resultante do processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e textura diversos. Aí temos a definição de biscoito ou bolacha. Então sim, gente, é correto chamar tanto de biscoito quanto de bolacha. Não tem essa de, biscoito não é recheado, bolacha é recheado, biscoito é só de polvilho, o resto é bolacha. Não, isso é muito regional, vai de cada um chamar de biscoito ou bolacha, os dois estão corretos. Então, biscoito ou bolacha são os produtos obtidos pela mistura de farinhas, amidos ou féculas com outros ingredientes submetidos ao processo de amassamento e cocção, fermentados ou não, podendo apresentar cobertura, recheio e formato e textura diversos. A Cris perguntou, aí se inclui o sem glúten também? Também, Cris, porque pode ser obtido, acho que você estava falando do pão, né? Mas tanto para pão, quanto para massas alimentícias, quanto para biscoitos também, porque eles até citam produtos obtidos a partir da farinha de trigo ou outras farinhas. No caso de bolacha também, mistura de farinhas, amidos e ou féculas, então não importa. Até massas alimentícias ele falou aqui farinha de trigo ou de outros cereais, leguminosas, raízes, então não precisa ser da de trigo, pode ser de qualquer um. Então o sem glúten tá incluso sim, tá? Tá, então biscoitos e bolachas foi isso, pode ter cobertura, textura, recheio, formato, diversos.
Cereais processados são os produtos obtidos a partir de cereais laminados, cilindrados, rolados, inflados, flocados, extrusados, pré-cozidos e ou por outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos, podendo conter outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto, também podem apresentar cobertura, formato e textura diversos. Vamos ver aqui que vocês já responderam qual é. Obrigada. E aí, eles definem também o que são farinhas, amidos e farelos. Então, farinhas são produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes. Então, aqui também é legal, gente, porque farinha não vem só de cereais, tá? É correto também a gente chamar, tipo, de farinha de feijão, farinha de maracujá, farinha de mandioca. Porque, ó, farinha pode vir de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e ou outros processos tecnológicos considerados seguros para a produção de alimentos. Então é correto a gente falar farinha de amêndoa, farinha de maracujá, farinha do que for, tá? Aí, amidos são os produtos amiláceos extraídos de partes comestíveis de cereais, tubérculos, raízes e rizomas. E farelos são os produtos resultantes do processamento de grãos de cereais e leguminosas, constituídos principalmente de casca e ou germe, podendo conter partes do endosperma. Então aqui a gente tem a definição de tudo. O que ficou faltando aqui pra mim? Mais definições, igual tinham as outras legislações. Então, tipo, antes tinha a definição de panetone, tinha a definição de pão integral, pelo menos uma definição, por mais que não tivessem critérios, tinha uma definição de pão integral, tinha uma definição de glicine, então tinham mais definições. Aqui ficou muito solto. E aí a gente vem aqui para a parte das designações. A Wilane falou, mas eu entendo que a amêndoa seria uma oleaginosa. Sim, mas aqui fala, tipo... ele não fala outros, verdade. Ele não fala outros não mesmo. Eu achei que ele tivesse falado ou outros, sabe? Mas cereais, leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizoma. Então talvez a amêndoa não seja farinha mesmo. Você tem um ponto, Ilane, muito bem. Então, cookie entra nessa definição de biscoito ou bolacha também. A gente vai ver aqui nas designações agora. Então, os produtos podem ser designados conforme ali os itens, né, tipo de definição, ou por definições consagradas pelo uso. Então, tipo, por isso que eu posso chamar de cookie, entendeu? Porque é uma designação, é uma denominação consagrada pelo uso. E pode ser acrescida de expressões relativas aos ingredientes que caracterizam o produto, processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou características específicas. Então, gente, aqui foi do 1, 2, 3. É basicamente assim, né? Pode chamar do que você quiser. Do que for consagrado pelo uso. Porque assim, tipo um panetone. O que é um panetone? É um pão com frutas? Então, tipo, eu posso chamar de pão com frutas, mas eu posso chamar de panetone também. Que é uma designação consagrada pelo uso, entendeu? Então ficou muito assim, não tem muito uma característica para panetone. Tipo, antes tinha, sabe? Tinha que ter um tipo de fermentação correto, tal. Tinham algumas características, agora não tem mais. Tudo que for, tipo, considerado pão, biscoito, farinha, eu posso dar uma denominação consagrada pelo uso. Então, sim, eu posso chamar de cookie, eu posso chamar de biscoito, posso chamar de bolacha, posso chamar de panetone, de glicine. Posso chamar do que for e posso também falar
acrescentar expressões de ingredientes, então cookie com gotas de chocolate, processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou características específicas, tipo fermentação natural, sei lá, umas coisas assim, tá? Então tá tudo liberado aqui na designação. A massa alimentícia, quando obtida exclusivamente de farinha de trigo, pode ser designada como macarrão. Ah, olha só. Então, macarrão, o nome macarrão, a gente só pode dar para produtos que vierem da farinha de trigo, tá? Então, eu não posso chamar de macarrão de soja, macarrão de feijão. Eu posso chamar de massa alimentícia de feijão, massa alimentícia de soja, mas não posso chamar de macarrão, tá? Na denominação de venda. A massa alimentícia, quando obtida exclusivamente de derivados de trigo durum, podem utilizar a expressão de trigo durum. Então, tipo, essa é como se fosse uma denominação de qualidade que a gente pode usar se ela for verdadeira, né? Se ela realmente vier de derivados de trigo durum. A massa alimentícia, quando obtida a partir da substituição parcial da farinha de trigo, deve ser acrescida a designação... deve ser acrescentada a designação à expressão mista. Então, se eu fiz ali uma massa a partir de farinha de trigo e farinha de aveia, por algum motivo, eu tenho que chamar ela de mista, porque eu misturei duas coisas, mas tem que ser trigo com alguma coisa, tá? Daí eu chamo de mista. A designação das farinhas, amidos, féculas e farelos deve ser seguida dos nomes comuns das espécies vegetais utilizadas. Então, eu sempre preciso definir farinha de trigo, farinha de milho, fécula de mandioca, fécula de batata. Sempre preciso falar de onde veio. Nome fantasia tipo macarrão de arroz. Então, essa aí é uma questão, porque você tá usando de nome fantasia uma coisa que tem definição, tá? Então, é um risco. Mesmo que lá na sua denominação de venda esteja massa alimentícia de arroz, você cumpriu o requisito, entendeu? Você usou a designação certa, massa alimentícia de arroz. Aí depois você coloca macarrão de arroz, você já usou uma designação que é para trigo, mas falou que é de arroz. Confuso, tá? É um risco. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê alguma coisa. Vai depender muito da interpretação de quem estiver te fiscalizando. Mas, assim, preze pela denominação de venda correta, tá? E aí, no nome fantasia, analisa o risco. Daí aqui tem as referências de novo, tem inclusive um monte de referência. E aí tem alguns requisitos específicos. A Fernanda falou que tem direto nas massas sem glúten de marcas famosas. Então... Mas assim, ó, ele tá chamando de macarrão ou ele tá chamando, tipo, de espaguete? Entendeu? Porque aqui o que fala que não pode usar é macarrão, na designação. Então, são brechinhas, entendeu? Se a sua designação for massa alimentícia de feijão e você comercializar com o nome fantasia de espaguete de feijão... Pelo que a gente leu aqui até agora, eu não vejo um problema. Então, ó, brechinha, entendeu? Então, parafuso. Então, de repente, se ele chamar de parafuso de feijão, ok. Agora, macarrão parafuso de feijão é o risco, tá? Porque aqui ele trata de designação, e designação é denominação de venda. Então, vai da interpretação. Você pode entender que ela não está designada como macarrão, ela está designada como massa alimentícia, e você usou macarrão como nome fantasia e tá tudo bem. Ou, e tô falando isso da parte de fiscalização, ou a fiscalização pode entender
que você, tipo, induziu o seu consumidor ao erro ou usou uma designação de forma errada porque o seu não é macarrão porque não vem do trigo, tá? Então, essa é a lógica da análise que você precisa fazer. A Elaine falou que mini pizza em que a massa é feita de frango não pode ser chamada de massa para mini pizza. Então, a gente não... blá, blá. É uma questão, sabe? É uma questão. Porque massa alimentícia, ele diz mais pra massa, tipo macarrão, lasanha, essas coisas. Ele não diz tipo massa, qualquer massa. Porque, ó, tem que passar pelo empasto e amassamento mecânico. Então, tipo, é como se fosse um empastifício mesmo. Então, não sei não se massa de pizza entra aqui. Não sei de verdade, teria que pensar no assunto. Eu acredito que não, assim, pensando rapidamente. Eu acho que tudo bem chamar de massa pra pizza ser feita de frango. Aí tem as referências, daí tem aqui requisitos específicos. Farinhas, amido de cereal e farelos pode ter uma umidade máxima de 15%, considerando grama por 100 grama. Amido ou fécula de batata, a umidade máxima é de 21%. E amido ou fécula de mandioca, a umidade máxima é 18%. Então, são requisitos específicos que esses produtos têm que cumprir. E aí, aqui tem alguns requisitos gerais. Então, os produtos devem ser obtidos, processados, embalados, armazenados, transportados e conservados em condições que não produzam, desenvolvam ou agreguem substâncias físicas, químicas ou biológicas que coloquem em risco a saúde do consumidor. Tem que ser obedecida a legislação vigente de boas práticas de fabricação. Os produtos devem atender aos regulamentos técnicos específicos de aditivos alimentares com advento de tecnologia, contaminantes, características macroscópicas, microscópicas e microbiológicas, rotulagem, enfim, todas aquelas que a gente viu no chocolate. E a utilização de espécie vegetal, parte de vegetal ou de produto que não são usados tradicionalmente como alimentos pode ser autorizada desde que seja comprovada a segurança no uso. E aí aqui no finalzinho tem requisitos adicionais de rotulagem. Então ele diz que misturas à base de farelos devem constar obrigatoriamente, então não é opcional, a seguinte advertência em destaque e em negrito. O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas de que este produto previna, trate ou cure doenças. Olha que interessante. E é vedada a indicação do produto para suprir deficiências nutricionais. Então a gente não pode mesmo fazer isso, né, gente? Alegações terapêuticas e de saúde, então ainda por cima tem que, no caso de misturas à base de farelos, tem que falar que o Ministério da Saúde adverte que não existem evidências científicas e também não pode indicar que o produto pode ser usado para suprir deficiências nutricionais. A Beth falou, você vai ter que fazer uma live de Poa, vai ficar... Não, eu vou falar agora, Beth, eu vou falar agora. Eram 2 da Anvisa e 2 do Mapa, estou indo agora para Poa. Gente, calma, eu tô chegando agora, calma. Meu Deus, já tem 45 minutos de live, gente, como assim? Como assim? Não, eu vou falar do hambúrguer, então, nesse momento. Porque agora a gente vai pôr um ponto aqui se a gente pode chamar de hambúrguer de soja ou não. Gente, não, calma. Então, onde está o regulamento técnico de hambúrguer, gente? Está na Instrução Normativa número 20 de 2000, ponto. Só de 2000. Tem vários aqui, na verdade é um regulamento técnico de identidade e qualidade de almôndega, presuntado, fiambre, hambúrguer, quibe, presunto cozido e presunto, tá? Então, o hambúrguer tá lá no anexo 4. No anexo 4, tá?
Vamos ver o que diz aqui sobre hambúrguer. Então, regulamento técnico de identidade e qualidade de hambúrguer. Lá vem polêmica. Ah, gente, isso não tem uma polêmica, não. Amassadinho de soja. Vamos falar desamassadinho. Oi, Isra! Que prazer você aqui na minha live. Vamos falar amassadinho com amor, Cris. Melhor que isso, impossível. Então, vamos lá falar do hambúrguer. Então, gente, ó, vamos começar do começo. Vou até me ajeitar aqui na cadeira agora. Objetivo: fixar a identidade e as características mínimas de qualidade que deverá obedecer o produto cárneo denominado hambúrguer. Precisamos dizer mais alguma coisa? Que hambúrguer é um produto cárneo? Soja não é carne? Como fazemos hambúrguer de soja? Não sei. Então, o presente regulamento refere-se ao produto hambúrguer destinado ao comércio nacional e ou internacional. Definição. Vamos para a definição. Entende-se por hambúrguer o produto cárneo industrializado obtido da carne moída dos animais de açougue. Soja é um animal de açougue? Ervilha é um animal de açougue? Arroz é um animal de açougue? Eu acho que não. Adicionado ou não de tecidos adiposos e ingredientes, moldado e submetido ao processo tecnológico adequado. E aí, gente? Classificação. Trata-se de um produto cru, semifrito, cozido, frito, congelado ou resfriado. Então, a gente pode comercializar hambúrguer de todas essas formas. E aí, a gente vem para a designação. O produto será designado de hambúrguer, seguido do nome da espécie animal, acrescido ou não de recheio, seguido das expressões que couberem. Então, se tiver mais alguma coisa ali que a gente precise falar sobre esse hambúrguer, do tipo frito, semifrito, congelado, resfriado, cru, enfim, a gente pode pôr. Aí vem exemplos. Hambúrguer de carne bovina ou hambúrguer de bovino, hambúrguer de carne suína ou hambúrguer de suíno, hambúrguer de carne de peru ou hambúrguer de peru, hambúrguer de carne de frango ou hambúrguer de frango, hambúrguer de carne bovina com queijo ou hambúrguer de carne bovino ou hambúrguer de bovino com queijo. Então a gente pode fazer pode acrescentar, né, essas características na denominação de venda. Gleiciane, calma, não precisa escrever em maiúsculo, porque eu não vou olhar pra tela porque você tá escrevendo em maiúsculo, tá? Eu tava lendo, aí eu olho pra tela e eu leio o que as pessoas escreveram. Mas a Beth já te respondeu, produto à base de soja, alimento à base de soja, alguma coisa que não seja hambúrguer. A Fernanda falou, proteína texturizada de soja temperada com formato circular. Amassadinha com muito carinho. Gente, assim, o Porto falou, soja não pasta e não rumina. É importante deixar bem claro, porque as pessoas sempre confundem quando eu tô tratando desse assunto, que eu acho que não tem que ter produtos vegetarianos, que eu acho que não tem que ter produtos à base de soja. E não é nem um pouco isso. É muito óbvio que isso tem demanda de mercado, é muito óbvio que tem consumidor para esse segmento, e esses produtos têm que existir mesmo. Os vegetarianos, veganos ou quem tá afim de evitar carne um dia tem que ter direito de poder fazer um sanduíche com uma coisa que lembre hambúrguer. Tá tudo bem, tem que ter, quanto mais melhor, vai melhorar isso, tem que buscar uma qualidade, tem que ter. A questão é simples, hambúrguer é um alimento padronizado, então, tipo assim, ou muda essa legislação e hambúrguer passa a não ser mais só de produtos carnes, podendo ser de vegetais também, e aí tá tudo lindo, a gente chama de hambúrguer de soja, hambúrguer de ervilha, hambúrguer de arroz, hambúrguer de alface, hambúrguer do que vocês quiserem.
ou faz um regulamento para hambúrgueres vegetais com outros padrões, e aí a gente vai seguir isso também. Mas tem que ter uma definição, entendeu, gente? O que não dá é pra gente ter um produto padronizado que exige a presença de carnes de animais de açougue sendo feitos com soja. É só isso, tá? E aí tem uma briga, porque tipo, o mapa pensa de uma forma, que é mais ou menos como eu penso, e a Anvisa acha que não, que isso não induz o consumidor ao erro. Que tipo assim, se eu escrever lá que é hambúrguer de soja, tá tudo certo. Então assim, gente, tá confuso, a gente precisa de uma definição. Porque isso não é ruim só pra gente, isso é ruim pro consumidor também. Eu postei aqui nos meus stories esses dias um freezerzinho de mercado que o hambúrguer vegetal tava do lado do hambúrguer animal e eles tinham exatamente a mesma embalagem. Tanto que um monte de gente me mandou assim, eu perguntei, e aí, induz ou não o consumidor ao erro? Porque, tipo, o meu marido quase pegou o hambúrguer vegetal achando que era o animal, porque parecia a mesma coisa. E aí, um monte de gente mandou, ai não achei. Todo mundo achou que eu tava falando do gourmet pra começar. Ninguém viu que um era vegetal e o outro era animal. Então, gente, você induz o consumidor ao erro dos dois lados. O vegetariano às vezes vai passar batido ali achando que é tudo animal. Ou eu que não tô afim de comprar um hambúrguer vegetariano, vou pegar um vegetariano achando que é de carne. Então, é essa definição que precisa ter, tá, gente? Eu não sou contra que, tipo, a legislação de repente mude e a gente possa chamar de hambúrguer de soja. Tá lindo, vou chamar de hambúrguer de soja, pra mim tanto faz. Eu só acho que precisa ter uma definição. Porque pra mim não faz o menor sentido chamar um alimento de soja de hambúrguer, sendo que hambúrguer é padronizado por uma legislação que diz que tem que ter carne. Essa é a questão, tá? Me exaltei. Polêmicas. Brincadeira. Não é polêmica, gente, mas é uma opinião. É isso, ó, a Cris falou que se confundiu. Eu também me confundi. Aí tá, beleza. Tivemos aqui, vamos voltar, calma, vamos ver a legislação. Tivemos aqui exemplos de designação, nenhuma delas citava soja. Aí a gente tem várias referências. E aí vem composição e requisitos. Então, composição. Ingredientes obrigatórios. Ingredientes obrigatórios. Carne de diferentes espécies animais de açougue, tá? Então, isso é obrigatório em um hambúrguer. Não vou falar mais nada. Ingredientes opcionais: gordura animal, gordura vegetal, água, sal, proteína de origem animal e ou vegetal, leite em pó, açúcares, maltodestrina, aditivos intencionais, condimentos, aromas e especiarias, vegetais, queijos e outros recheios. Nota: permite-se no limite máximo de 30% a adição de carne mecanicamente separada, exclusivamente em hambúrgueres cozidos. Então a gente pode pôr CMS, né, que é carne mecanicamente separada, em no máximo 30%, exclusivamente nos hambúrgueres que já vierem cozidos. Então aqueles crus não pode. E será permitida a adição máxima de 4% de proteína não cárnea na forma agregada. Então a gente pode pôr no máximo 4% de proteína vegetal nos hambúrgueres. E aí vem aqui características sensoriais. Então são definidas textura, mas tipo assim, gente, tá assim, textura característica, cor característica, sabor característico, odor característico, características físico-químicas. Pode ter no máximo 23% de gordura, tem que ter no mínimo 15% de proteína e carboidratos totais 3%. O teor de cálcio máximo na base seca de 0,1% em hambúrguer cru, 0,45% em hambúrguer cozido. O hambúrguer deverá ser embalado com materiais adequados para as condições de armazenamento e que lhe confiram uma proteção apropriada. Os aditivos e coadjuvantes de tecnologias têm que estar de acordo com a legislação vigente. E aí vem aqui algumas considerações de contaminantes, higiene, critérios macroscópicos, microscópicos, microbiológicos, mas tá escrito tudo, aplica-se a legislação vigente, pesos e medidas, aplica-se a legislação vigente.
Aí a gente chega em rotulagem. Aplica-se o regulamento vigente técnico para rotulagem de alimentos embalados, então segue a legislação que tiver vigente para rotulagem. Aí fala aqui sobre métodos de análise, amostragem, e é isso. Aí depois vem o regulamento DEKIB. Então, gente, entendeu a questão do hambúrguer de soja? Por que isso precisa ser definido? Então, de novo, não é que eu sou contra produtos vegetarianos, nem um pouco contra, acho que tem que ter mesmo. Não é que eu sou contra que se chame de hambúrguer de soja. Eu acho só que tem que ter uma definição. Que tipo, tá, agora hambúrguer também pode ser vegetal, porque é uma onda. E isso não é só com hambúrguer, gente, é com linguiça, com presunto, com quibe, com queijo, com iogurte. Então, tipo, agora a gente pode ter esses produtos que são originalmente animais na forma vegetal? Perfeito, agora a gente pode, é uma demanda do mercado, é uma evolução, o consumidor quer, a gente tem que fazer. Mas vamos definir como chamar, porque hoje, se você for seguir regulamento técnico, não pode. Você chamar um hambúrguer de soja é você pegar essa legislação, rasgar e jogar no lixo, fingir que ela não existe. Então, né? E aí, não vai dar tempo, tem 2 minutinhos. Eu ia falar também do regulamento técnico de identidade e qualidade de leite condensado, que é super recente. É a instrução normativa número 47 de 2018. Então, ele fixa padrões de identidade e qualidade para leite condensado. Tem classificação conforme o conteúdo da matéria gorda láctea, então ele pode ser com alto teor de gordura, integral. Então, ó, aqui é um momento onde a gente pode usar a definição de integral, a denominação de integral, que está prevista em regulamento técnico. Ele pode ser parcialmente desnatado ou desnatado. O leite condensado apresenta como ingredientes obrigatórios o leite fluido e ou leite concentrado, ou ambos, e sacarose. Então aqui, ó, exige leite, entendeu? Então, será que eu posso fazer um leite condensado de amêndoa? Aqui exige leite fluido ou leite concentrado e sacarose. E aí, né? Agora, eu posso fazer um leite condensado sem adição de açúcares? Posso, porque daí tem uma legislação que trata sobre a alteração de produtos padronizados para uso de INC. Tem post aqui sobre isso, e aí é outra história. Mas isso eu posso, porque tem uma legislação que me diz que eu posso, mas não tem uma legislação que diz que isso aqui pode ser feito de vegetal. Entenderam? E, gente, é isso. Vai acabar. Então, aqui tem alguns padrões físico-químicos de apresentação. Não vou ficar lendo rápido, porque eu não vou conseguir falar as informações direito para vocês, mas eu acho que deu para entender a função de um regulamento técnico específico e as informações que a gente encontra lá, né? Então, esses dias alguém me perguntou que viu que no leite condensado tinha porcentagem de gordura no painel principal. Isso é exigido aqui em regulamento técnico específico. Se a pessoa não conhece o regulamento técnico específico, deixa de colocar essa informação e fica uma rotulagem errada, tá? É isso, gente. Aqui tem as definições de leite condensado com alto teor de gordura, integral, semidesnatado, desnatado, e tem aqui algumas questões de micro-organismos, especificações. Gente, espero que tenha ficado claro a utilidade de um regulamento técnico. No começo da live eu falei também onde encontrar os regulamentos técnicos, é importante seguir. É importante a gente pensar sobre isso também para exigir novas legislações, então acho que está mais do que claro que a gente precisa de legislações para os produtos de origem vegetal, né, que são para esse público vegetariano, que são versões vegetais de produtos animais. Obrigada a todo mundo que estava aqui comigo nessa sexta-noite. Essa foi a última live dessa maratona, gente, de um mês todo fazendo live de segunda a sexta. Mas a gente sempre tem live aqui segunda e quinta, então eu espero vocês na próxima segunda. Bom fim de semana pra vocês, boa noite de sexta, e é isso. Um beijo!